Vê se esse microfone tá melhor ou esse aqui, negão. Vê qual que tá melhor. Ei, som. Sei. Ei, tá bom. Estenda sua mão para cá, abençoa a vida do William, da Carol, das crianças, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos o teu filho em tuas mãos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós estamos com os nossos corações sedentos, Pai, por aquilo que o seu filho vai entregar aqui nessa noite. Seu filho, Pai, nós conhecemos a vida dele, conhecemos o temor que ele tem, Pai. Conhecemos o tremor que ele tem, Jesus. Conhecemos quem ele é como pai, como filho, como marido. Conhecemos a vida do teu filho e nós estamos, Pai, em nome de Jesus, disponíveis àquilo que o Senhor queira falar por meio dele. Porque nós queremos, Pai, aprender de Ti, que é manso e humilde. Sabemos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor já colocou algo no coração do teu filho e é isso que nós queremos escutar, Senhor. Que não seja ele, mas seja o teu Espírito através dele. Abençoa o teu filho e unge ele com o seu óleo, Pai, fresco do céu, para que a gente possa, em nome de Jesus, sair por essas portas comissionados a falar do teu amor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Uma boa noite a todos. Irmãos, é motivo de alegria estarmos mais uma vez na nossa casa espiritual. E eu quero dizer para você, irmão, Deus, ele se faz presente no nosso meio, né? Desde os primeiros momentos desse culto, né, a presença de Deus, ela é notória. Irmãos, eu estou muito feliz com o que nós temos vivido, né, nesse início de ano na nossa igreja, que o Juninho fala muito, irmãos, e eu vou enfatizar. É muito gratificante, né, irmãos, nós sermos enxertados da palavra do Senhor, porque nós temos que crescer tanto em graça quanto em conhecimento. E nas quartas-feiras aqui, eu falo para você que tem sido verdadeiramente um seminário teológico, Juninho. A gente já estudou sobre Juízes, a gente já estudou sobre os milagres de Jesus. Agora a gente está tendo aulas de escatologia na quarta-feira. Então é verdadeiramente um curso teológico, irmão. E o melhor, de graça, né? Quem não vem está perdendo. E quando o Juninho falou que Deus estava colocando no coração a respeito de falar das 7 igrejas, irmãos, eu particularmente eu sou muito apaixonado pelo livro de Apocalipse, né, irmãos? É dos livros que eu mais amo na palavra do Senhor. E quando se fala das 7 igrejas de Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia Menor, como você preferir, é muito importante nós ressaltarmos o capítulo 1 do Evangelho segundo João, mais propriamente dito entre o verso 9 e o 20. Nós vamos ver que João, agora exilado na ilha de Patmos, Deus traz algumas revelações a ele. E ele escreve as 7 igrejas. E ele tem uma visão, que ele tem o visual daquele que anda entre os 7 castiçais, os 7 candeeiros, ou os 7 candelabros, como estiver na versão da sua Bíblia. Ele tem a visão daquele que anda entre os 7 castiçais e que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Por que eu estou falando isso? É muito importante nós termos esse entendimento. 7 castiçais, as 7 igrejas, os 7 estrelas, os 7 pastores dessas igrejas. Aqui nós entendemos que toda liderança, todo pastor, toda pessoa que é constituída sob o corpo de Cristo, ele está onde? Ele está nas mãos do Senhor. Então, quando a palavra fala, aquele que passeia, aquele que está no meio dos 7 castiçais, é muito importante nós frisarmos, que eu até anotei, meio no grego quer dizer messos, que também significa lugar de prioridade. Então, 7 igrejas, a qual está no meio aquele que é digno de toda prioridade.
seja da igreja, seja nossa. E nós precisamos entender que 7 igrejas, e você vai aprender, semana passada, o Júnior pregou aqui a respeito de Éfeso, nós aprendemos que até mesmo a igreja do próprio apóstolo João, o apóstolo do amor, foi exortada ao esquecer do primeiro amor. E Henrique, dessas 7 igrejas, nós vamos ver, apenas 2 não receberam nenhuma repreensão. Esmirna e Filadélfia. O restante, todas elas tinham alguma mazela, algum pecado, algo que o Senhor a repreendera. Só que eu preciso entender que ainda que a igreja tenha defeito, ainda que a igreja tenha problema, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, ele ainda está no meio da igreja. Porque a igreja é dele. E nós precisamos ter esse entendimento. João, ele vê não o Cristo crucificado. Juninho falou aqui um resumão rápido para a gente introduzir Esmirna. Nós sabemos que João é o único que ele não morreu de martírio. Porque, irmão, tentaram queimar o homem vivo, o homem não morria. Tentaram exilar, não adianta. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma promessa. E João, ele tem o privilégio, porque quando Jesus ele está na cruz, e Jesus olha ao pé da cruz, o único que está lá é quem? João. Jesus olha para baixo, na cruz, e vê João. Agora o Cristo, já glorificado. Visualiza, Juninho. João lá em Patmos, isolado, num lugar de esquecimento, largado, vamos deixar lá que algum bicho morre, desaparece. Agora Jesus lá do seu trono de glória, ele olha para a ilha de Patmos lá embaixo, ele fala: ei João, você esteve comigo no momento mais difícil, agora sobe aqui, que eu vou te dar as visões do que vai acontecer no tempo de fim. Aleluia. Aí 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 anjos, 7 pastores, 7 estrelas, 7 pastores. Grave isso na sua mente. Quando se fala de 7 igrejas, pode representar 7 tipos de igreja ao longo da história, 7 estados espirituais possíveis dentro de uma mesma igreja. Existem várias aplicações que podemos colocar. Por isso que diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Cada contexto desse aqui vai se aplicar em um momento da sua vida que você estiver vivendo, Luan. Jesus, ele está andando entre os candeeiros, entre a igreja do Senhor. E eu quero dizer para você, Jesus está no meio dessa igreja nessa noite. Ele tem um lugar de prioridade. E hoje nós vamos falar sobre Esmirna. Para que nós venhamos ter um entendimento, Esmirna significa mirra. Mirra é um perfume. Fala comigo assim, perfume. Pode ser melhor, perfume extraído pela pressão. Tem alguém sofrendo pressão aí, irmão? Aleluia. O que está te esmagando, aponta para alguém e fala assim, aponta o dedo de profeta, não é de acusação não. Fala para ele: meu irmão, aquilo que está te esmagando, está liberando sobre a sua vida o perfume da promessa. Nós estamos no ano da totalidade da promessa, meu irmão. Aleluia. Então nós precisamos entender que Esmirna, ela era conhecida como a coroa da Ásia Menor, porque ela era uma cidade muito bela. E na verdade essa cidade, ela existe ainda hoje. Se você pesquisar Izmir, na Turquia, é a única cidade que sobreviveu. E eu posso alegar para você que é por causa da fidelidade dela ao Senhor. E Esmirna, ela era muito rica. E ela tinha um monte chamado Monte Pagos. E ela era conhecida como a coroa da Ásia Menor.
pelo seu porto, pela sua beleza. Então, Deus colocou ao meu coração. Eu vou pedir a mídia, coloca para mim a imagem 1, por favor. Aleluia. Que nós vamos estar, acho que dá para ler, irmãos. Nós vamos estar entendendo que Esmirna, ela era pobre. Mas eu falei, era uma igreja rica. Parece que não bate as informações. Então nós vamos entender isso junto. Era pobre, mas rica. A igreja de Esmirna enfrentava a pobreza material devido à perseguição à sua fé, mas era espiritualmente rica por causa da dedicação e fidelidade a Cristo. Primeiro ponto, pobre, mas rica. Segundo ponto, ela foi fiel até a morte. Cristo encorajou os cristãos de Esmirna a serem fiéis até a morte, prometendo-lhes a coroa da vida, que não sofreriam dano da segunda morte. E o terceiro ponto, existia ali algumas pessoas da sinagoga de Satanás, que referia-se àqueles que se diziam judeus, mas não eram. De fato, pois blasfemavam contra cristãos, eram oposição ao evangelho, agindo como servos de Satanás. Então grave esses 3 pontos. Você que gosta de anotar, anote, tá, irmãos? Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esses 3 pontos, que é muito importante para que venhamos entender. Vamos estar lendo Apocalipse capítulo 2, o verso 8 até o 11. Puder projetar, por gentileza, na versão NVI. Eu vou ler, irmãos, para a gente ganhar tempo, amém? Conforme eu for lendo, pode ir passando os versículos aí, amém? Verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagogas de Satanás. Verso 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar algum de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e darei a você a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Nós precisamos entender que são 7 igrejas, porém são 5 repreensões, e Esmirna não se enquadra sobre as repreensões do Senhor. Mas ela também, ela não recebe elogio por obra, Juninho. Só que eu preciso entender que Deus, Jesus aqui, ele dá uma palavra de encorajamento, Henrique. Porque Deus não corrige quem está sendo esmagado. Fala comigo assim: Deus não corrige quem está sendo esmagado. Ele sustenta. Deus, ele se revela de uma forma maravilhosa. Porque Esmirna, ela era rica, mas ela era uma cidade extremamente leal a Roma. E havia o culto ao imperador. Havia um decreto de que o César era o Senhor. E uma vez por ano todos deviam queimar incenso ao imperador e declarar a sua divindade. Existe um relato na história que, por causa de se recusarem, alguns cristãos de Esmirna, em uma única vez, mais de 1.200 crentes foram lançados do alto do Monte Pagos para se afogarem no mar Egeu. Então, havia uma perseguição extrema de Roma junto à igreja de Esmirna. Só que Jesus, olha que coisa linda, Jesus, ele se apresenta aos que sofrem. E olha como que ele se apresenta no verso 8. Essas coisas diz o primeiro, o último, o que esteve morto e tornou a viver.
Jesus ele se apresenta de acordo com a dor que a igreja estava passando. Ele não se apresenta como leão, ele não se apresenta como rei e nem como juiz, Rebeca. Ele se apresenta como aquele que morreu, aquele que venceu a morte. E ele está dizendo: vocês podem até ser mortos, mas isso não será o fim da história de vocês. Então Jesus, para a igreja de Esmirna, ele se apresenta dessa forma, de acordo com a dor e a perseguição que Esmirna estava passando. Só que se você for ler todas as cartas, todas elas iniciam da seguinte forma: ao anjo da igreja escreve isso. Aqui eu vejo um princípio espiritual. Quem é esse anjo? É o pastor da igreja. Aqui, Henrique, eu vejo um princípio espiritual que não pode ser quebrado. A carta não foi à igreja, ela foi ao anjo. E o anjo transmite para a igreja. Nós temos que tomar cuidado para não atropelarmos os processos. Nós vivemos uma geração no século 21 de crentes insubmissos, crentes que não são submissos à autoridade espiritual, pessoas que não se submetem e muitas das vezes por não concordarem com a visão, ou com a correção, ou com um não, ou até mesmo com um sim da sua liderança, não se submetem e muitas das vezes vão embora. E isso não é uma indireta, isso aqui é a palavra. Nós precisamos entender que sobre nossas vidas há uma autoridade espiritual. Todas as 7 igrejas você vai ver, escreve ao anjo da igreja. E naquela época, meu irmão, como que funcionava o sistema de correio? Uma carta selada, e só a pessoa, o remetente, tinha o poder de abri-la. Então, o único que tinha a autoridade de receber e passar para a igreja as informações dessa igreja, dessas cartas, são os pastores. Aqui eu digo para você, meu irmão, eu tenho que entender que sobre a minha vida há uma cobertura espiritual. Eu não estou falando isso aqui porque o pastor Gustavo está aqui não, irmãos. Mas é porque a palavra de Deus, ela nos ensina. Nós temos uma cobertura espiritual, e isso é um princípio que não se discute. Jesus se apresenta e diz: eu conheço a tua tribulação. Aí vem algo que parece incoerente. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. A palavra, eu fiz questão de pesquisar e anotei. A palavra pobreza no grego, ela significa pocheia. Não sei se a pronúncia é essa, tá? Os professores de grego que me perdoem. Pocheia, miséria absoluta. Você tem noção do que é isso? De você viver em Angra dos Reis, você consegue visualizar? Vamos trazer para o nosso contexto de hoje. Quem é que já foi em Angra? Angra dos Reis, irmão, um paraíso, mansões, casas de praias maravilhosas, mas você vivendo em Angra em extrema miséria. Era a realidade dos crentes de Esmirna, Luan. Porque eles perderam tudo, empregos, casas, heranças, até mesmo direitos civis. A gente gosta muito de cantar que tudo que nós temos é dele, e que a nossa vida nós consideramos perda, e tem aquele louvor lindo que nós cantamos tanto aqui, até mesmo na nossa casa, que nós vamos perdendo tudo com amor e com alegria. É ele, por ele são todas as coisas. Perdendo tudo com amor e com alegria.
não precisa me responder. Você estaria disposto a viver a realidade que os crentes de Esmirna viveram? Eles perderam tudo verdadeiramente. Extrema miséria. Porque eles não se dobraram diante de Roma. Eles escolheram a morte ao invés de cultuar um homem. Então, Jesus diz para eles: vocês são ricos. Fala comigo com o seguinte, eu vou falar, você repete. A promessa não se mede pelo que você tem, mas pelo que permanece quando se perde tudo. Grava isso no teu coração. Irmão, ser fiel a Deus quando está tudo bem é fácil demais. Não tem como falar de perda e não falar de Jó. O que o diabo fala com... é rico, tem tudo. Tem os melhores carros, tem as melhores casas, a família é top, os filhos estão criados, ele tem condição de bancar todo mundo. Toca para ver se não blasfema. E Deus permite. Agora eu tenho uma notícia ruim para te dar. Tem umas igrejas por aí que se você for vai estar cheia, meu irmão, que vai estar descendo até chave de helicóptero. Aqui tem palavra. E a palavra de Jesus, ela fala: ei, nesse mundo vocês vão ter aflição. Nossa, irmão, que palavra desanimadora. Irmãos, é a Bíblia. Você está esperando coisa boa desse mundo, meu irmão? Nós estamos no fim dos tempos. Então, se você escolheu a servir a Jesus, nós precisamos entender que muitas das vezes Ele permite certas coisas na nossa vida. E nós vamos falar sobre algumas coisas que aconteceram sobre os crentes de Esmirna, que foram permissão do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Existem promessas, irmãos, que elas só se manifestam quando tudo que nós temos é arrancado. Eu já vivi isso na minha vida pessoal. Eu achar, não, está tudo bem. Deus ir lá no pé de apoio e falar: não, peraí, vamos ver se você me serve mesmo. Aí tem que começar lá do zero, zerar o jogo e começar tudo de novo. E será, como é que estaria a nossa fidelidade ao Senhor se chegasse ao ponto de Deus nos provar ao ponto de perdermos tudo? Eles viviam numa cidade rica, uma cidade portuária, uma cidade conhecida como a coroa da Ásia Menor, mas porém viviam em extrema miséria. Aí Jesus fala para ele: mas vocês são ricos. Jesus promete uma coroa para aqueles que viviam na coroa da Ásia Menor. Porque, meu irmão, tudo que nós estamos olhando aqui, isso é passageiro. Mas e a eternidade? Feche os teus olhos por um instante. E eu te faço a seguinte pergunta, não precisa me responder. Se Jesus voltasse nesse instante, aonde nós passaríamos a nossa eternidade? Irmãos, é eternidade, irmão. Não tem fim. Medite sobre isso. Apocalipse 2:9 vai falar sobre a sinagoga de Satanás. E Jesus está falando a respeito de homens que se dizem judeus e não são. Deixa eu te dizer uma coisa, existem coisas que nem toda oposição ao evangelho vem do inferno não, tá, irmão?
A gente acha, é o capeta. Não, irmão. É o capeta, não. Eu estou para te dizer que tem uns crentes aí que o diabo olha para o céu e fala, meu Deus, você está rindo? É sério, e é deles que o texto fala. Dizem que são, mas não são, são da sinagoga de Satanás. O culto deles tem oração ao Senhor, Juninho. Senhor, entregamos o nosso culto, mas pensam que estão adorando a Deus, mas na verdade estão adorando ao diabo. O pastor lá atrás falou comigo, cara, você vai apertar muito? Eu falei, pastor, é o texto. Não tem como, irmãos, passar por esse texto e não trazer essa essência para a igreja. Eu preciso entender, meu irmão, que um dos maiores problemas da igreja do século 21, e em nome de Jesus eu profetizo sobre a Casa Aba de Nova Friburgo, que nós não fazemos parte nem vamos fazer desse grupo. De pessoas que acham que são, que acham que estão fazendo bem, mas na verdade estão trabalhando para o diabo. Sinagoga de Satanás, é o texto que diz. Vamos até ler de novo, porque senão alguém pode pensar que eu estou falando de mim. Coloca para mim o verso 9, por favor. Vamos ler junto. Conheço suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Entanto, são sinagoga de Satanás. É Jesus que está dizendo, não sou eu. E quando que eu faço parte da sinagoga de Satanás? Quando eu me levanto contra a obra do Senhor. Aí aqui, meu irmão, depois você reclama com o Juninho que botou a série de pregação. Quando que eu me levanto? Quando que eu faço parte da sinagoga de Satanás? Quando eu entro em grupos de fofoca. Quando eu me levanto contra a liderança da igreja. Aqui nós vemos que essas pessoas que se diziam judeus e não eram, através dele vem o contexto do versículo 10. Vamos para o versículo 10 e você vai ler junto comigo. Aleluia. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. A igreja de Esmirna passou por um grande sofrimento por causa de pessoas que se diziam judeus e não eram. Pessoas que faziam parte de uma sinagoga de Satanás pensando que estavam servindo ao Deus vivo. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por uma perseguição durante 10 dias. Aí vem a palavra de encorajamento. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. O verso 8 está falando de pessoas que se diziam judeus, pessoas que se diziam cultuar ao Senhor, mas na verdade serviam a quem? Ao diabo. Aí através dessas pessoas, a Bíblia não diz, tá, irmãos, mas existem alguns livros históricos. Diz que em Esmirna houve um concílio com essa sinagoga, aonde o negócio apertou ainda mais. E esse concílio, ele trouxe uma perseguição terrível sobre os crentes de Esmirna. Porque não tem como servir a César e servir ao Senhor. Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas ele não falou, servir aos dois. É interpretação. Então o verso 10 que nós lemos, nós vemos que sobreveio uma tribulação sobre a igreja de Esmirna. E fala de uma tribulação de 10 dias. Aqui alguns estudiosos dizem que esses 10 dias foram 10 levantes de Roma contra a igreja.
Eu já prefiro a aplicação desses 10 dias de Deus dizendo que vai vir uma tribulação, mas ela tem data e hora para terminar. Entenda, meu irmão, por maior que seja a sua luta, ela vai ter um fim. Vamos ser sinceros, quantas vezes que você já dobrou o teu joelho na beira da tua cama, você falou, Deus, eu vou morrer, eu não estou aguentando, não vai dar. E está você aqui lindo, pleno, em 2026, adorando ao Senhor. Na pandemia, meu irmão, foi um desespero total. Eu vou ser sincero, eu pensei, eu mesmo falei, eu vou morrer, não vou passar. E estamos aí, irmão, bonito, cheiroso, limpinho, adorando ao Senhor. Então, segura na mão de alguém, seja uma boca de Deus e fala assim, meu irmão, por pior que seja a prova, ela vai passar. Quando Jesus diz, olha, vocês terão uma provação de 10 dias. A história diz de 10 levantes de Roma contra a igreja, tá? Mas aqui eu prefiro que nós usemos a seguinte aplicação. Deus está dizendo, ei, vai vir uma tribulação, mas eu digo para vocês, tem dia, tem hora marcada para eu colocar um fim sobre isso. Só que essa perseguição, essa tribulação, ela não veio de Roma, irmãos. Ela veio dos religiosos. É só você ler o verso 8. Irmão matando irmão. Igreja perseguindo igreja. Crente ferindo crente. Isso é mais antigo que tu pensa, filho. Você está achando que o diabo inventou isso agora, irmão? E o pior que nem é o coitado do diabo, né? É a gente que dá lugar para ele. A gente está falando, o cão. Não é o cão, irmão. Em nome de Jesus, para de botar tudo é culpa do capeta. Aí nesse meio, tá, irmãos? Eu vou contar a história de uma pessoa que não está na Bíblia, mas eu vou te falar a fonte. Depois você pesquisa, tá, irmãos? Existe um livro chamado O Martírio de Policarpo, ou também Contra as Heresias de Irineu de Lyon, ou O Martírio de Policarpo, que é também de um autor muito famoso, Irineu de Leão. Depois você pesquisa, é história. Eu vou pedir para colocar a segunda imagem para mim, por favor. Quem aqui já ouviu falar sobre Policarpo de Esmirna? Levanta a mão. Quase ninguém, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Policarpo, irmão, de Esmirna, ele foi o pastor, né, ou o bispo, mártir da igreja de Esmirna. Ele foi discípulo direto do apóstolo João. Ele foi defensor da fé, fiel até a morte. Mártir da igreja por quê? Porque ele foi queimado vivo. Então grava esse nome, Policarpo de Esmirna. Então quando Jesus está dizendo, olha, ser fiel até a morte, é porque ele já estava dizendo, Henrique, ele está dizendo, olha, vai vir provação e das grandes. Então nada que acontece com a igreja vem que o Senhor não avise antes. Jesus já alertou, olha, vai vir uma provação aí, vocês vão ser lançados em prisões, mas olha, sejam fiel até a morte. Então, nesse tempo se levanta Policarpo. Policarpo, ele nasceu em 69 depois de Cristo e morreu em 156 depois de Cristo. E ele foi discípulo direto do apóstolo João. Já em sua velhice, porque João, ele não morreu como os demais discípulos. Ele foi foi o único que morreu de velhice. Que até tentaram matar o homem, mas não deu, irmão. O homem era chapa quente demais. Só que Policarpo, ele foi bispo de Esmirna. E ele teve você tem um livro chamado Martírio de Policarpo, que foi escrito por Eusébio de Cesareia.
Vocês quiserem anotar e depois pesquisar, tá, irmãos? Isso contextualiza com a palavra de Deus. Isso não é história da carochinha, tá, irmãos? Isso tem fatos, é história real, tá bom? Então, Policarpo ele foi discípulo de João. E aos 86 anos de idade, ele era pastor de Esmirna. E ele é preso. E ele é levado até a arena. E ele é confrontado a negar a Jesus. Negue a Cristo e viva, Policarpo. A palavra daqueles algozes. Aí sabe qual foi a resposta dele? Há 86 anos eu sirvo a Cristo e Ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Você consegue ver esse nível de relacionamento? Um homem de 86 anos de idade, diante da morte, diante do risco de ser queimado vivo, ele vira e fala: 86 anos, eu sirvo a esse Senhor e Ele sempre foi fiel. Como que eu posso negá-lo? Aqui eu abro um parêntese. Isso não é acusação. Antes de eu falar para aí, está cortando para cá, tá, irmãos? Às vezes a gente nega Jesus por tanta bobeira, irmão. É tanta bobeira. Ah, eu estou chateado. Ah, o irmão não falou comigo. Ah, meu patrão fez isso. Ah, meu esposo fez aquilo. Irmão, se fosse por motivo do esposo e apurrinhar a pessoa, minha esposa já estava desviada há anos. Né, Carol? A Mila, então, irmão. Misericórdia, né, Juninho? Não, a Mila não. O Juninho é um santo, irmão. Verônica do Fabinho tinha que ser canonizada. Mas tem pessoas negando a Jesus por muito pouca coisa. Aí agora Policarpo, Marcinha, 86 anos de idade. O pastor falou sua idade, Márcia. Você ouviu, né? Não fui eu. Com 86 anos. Olha para a fogueira, irmãos. Não é uma pregação, é um estudo. E eu queria te convidar a você imaginar e visualizar isso. Você com as suas mãos e seus pés amarrados. Você olhando na sua frente. Uma lenha preparada para você ser queimado vivo. E uma pessoa virar para você e falar: negue a Jesus. Qual seria a minha e a sua resposta? Será que seria a mesma resposta, Anne, que Policarpo deu? Cara, 86 anos eu sirvo esse Jesus. E Ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o rei que me salvou? Ou a nossa resposta seria: eu tenho tantos sonhos ainda para conquistar, Luan. Ah, eu quero ver meus filhos casarem. Eu quero conquistar uma casa melhor. Eu quero crescer profissionalmente. Irmãos, nada disso é errado. Hoje nós vivemos um país que é livre, Fernanda, para louvar ao Senhor. Mas ainda hoje, no século 21, existem países que você não pode proferir o nome Jesus, porque a sentença é a morte. Então eu te convido nessa noite a uma reflexão. Ah, mas morrer por Cristo, sim. Ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Policarpo é amarrado naquela fogueira.
E diz Irineu de Cesareia que quando aquele fogo é aceso, irmãos, isso é história. Infelizmente, isso não é contado nas escolas. Charles Darwin morreu cristão, falando contra a teoria da evolução que ele inseriu, mas até hoje isso é ensinado nas escolas. Que ele morreu cristão pregando contra isso, ninguém fala. Mas a história de Policarpo, ela é real, não é uma ficção. E diz o historiador que quando acendem aquela fogueira, o fogo não consome aquele homem, pastor. E eles vão e o transpassam com uma lança. E somente assim conseguem matá-lo. Mas os olhos de Policarpo se fecham aqui na terra. E ele abre os olhos, ele já vê o pai de braços abertos e falando: Policarpo, eu te falei, Policarpo, que valia a pena morrer, que eu tinha uma coroa de vida eterna preparada para você. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, Esmirna, ela foi fiel até a morte. E qual que é o meu nível, qual é o seu nível de fidelidade ao Senhor? Roma oferecia sobrevivência, só que Cristo oferecia eternidade. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, Jesus não te chamou para sobreviver, não. Ele te chamou para buscar a vida eterna. Eu preciso ter esse entendimento. Esmirna provou que fidelidade vale muito mais do que preservação, irmãos. Verso 10, o finalzinho diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra coroa aqui no grego, novamente, né, Juninho é bom de grego, eu chuto, irmão. Estefanos, coroa de vencedor. Entenda, Deus está dizendo: ei, vocês perderam tudo no lugar mais rico da Ásia Menor. Só que eu tenho preparado para vocês uma coroa de vencedor. Ei, não é uma coroa de rei, é uma coroa de quem venceu uma guerra. A totalidade da promessa não está na ausência de Deus, da dor, mas na fidelidade dentro dela. Nós estamos no ano, Benício, da totalidade da promessa. Mas Deus não prometeu a ausência de dor. Será que nós temos sido fiéis ao Senhor, mesmo em meio à dor? A nossa geração, aqui eu anotei algumas coisas, irmãos, que ultimamente eu estou esquecendo muito. Nossa geração quer promessa sem processo. Se você for ver à luz da Bíblia, toda promessa efetuada, Davi recebeu a unção dentro da casa do seu pai, diante dos seus irmãos, mas ele não sentou no trono de imediato. Ele precisou passar por um processo. Nós queremos uma promessa. Jesus fez a promessa: olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Aí a geração do áudio do WhatsApp, velocidade 2, e se tivesse a 3 a gente usava, a gente quer que, opa, é agora. Deixa eu te falar, Deus não vai cumprir a promessa enquanto você não estiver preparado para o cumprimento dela, filho. Entenda isso. Aí a nossa geração quer promessa sem processo, coroa sem cruz, reino sem sofrimento. Irmãos, não existe reino sem sofrimento. Notícia ruim para te dar. Se estão pregando por aí um reino sem sofrimento, irmão, não é o reino de Cristo. Não é. Existe uma promessa que só é entregue a quem permanece quando tudo dói. Será que nós estamos permanecendo verdadeiramente
A igreja que sofre não perdeu a promessa. Ela está sendo preparada para a totalidade dela. Eu vou falar isso aqui, você repete junto comigo. Fala comigo. A igreja que sofre. Pode ser melhor. A igreja que sofre não perdeu a promessa. Ela está sendo preparada para a totalidade dela. Meu irmão, eu quero viver a totalidade da promessa, mas eu tenho que entender que é necessário entrega, é necessário renúncia, é necessário, muitas das vezes, sentir dor, Rebeca. Só que a gente vive uma geração, irmãos, que está acostumado a ouvir pregações de autoajuda. Se você quer algo para massagear o seu ego, meu irmão, desculpa. Vai ouvir Pablo Marçal, vai ouvir esses coach que tem por aí. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Quando eu estava estudando isso aqui, eu falei, Jesus amado, eu vou falar isso em cima do altar, vai ter gente que vai pensar que é indireta, vai ter gente que vai pensar que eu estou falando coisa que não é para falar, mas é a palavra. É só você pegar e ler, e eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão, só vem bordoada daí para frente. Se prepara, aperta o cinto. Você está achando que Esmina foi fiel. As outras, meu irmão, só tem bordoada, é chicote estalando, meu irmão. Então, se você não gosta de confronto, vem assim mesmo, que é no confronto que Jesus nos cura. Então, eu preciso ter esse entendimento. Qual é o meu nível? Louvor pode subir. De fidelidade ao Senhor. Quando o Juninho falou, William, você vai ministrar sobre Esmirna, o meu coração queimou, que eu sou apaixonado na história de Policarpo, irmão. Se vocês tiverem a oportunidade, depois quem quiser me pede, eu te mando no privado o nome do material, onde você pesquisar, onde você estudar. É lindo demais. Porque é uma igreja que ela não se vendeu, é uma igreja que ela não se corrompeu, ela é uma igreja que ela estava até em um lugar onde existiam outras igrejas poderosas, outras pessoas que se diziam ser cristãos e não eram, como você leu, e eram sinagogas de Satanás. Então eu tenho que entender, irmãos, existe uma frase que a minha finada mãe falava, e eu tenho certeza que todos aqui já ouviram da sua mãe em qualquer momento da sua caminhada, e hoje em dia se aplica muito, até mesmo nas igrejas, que a gente ouve às vezes pessoas falando, mas a igreja A faz isso, a igreja B faz isso, está todo mundo fazendo isso. Aí o que mamãe falava? Você não é? Todo mundo. Você não é? Então, meu irmão, nós não somos todo mundo. Eu preciso ter esse entendimento. Em Esmirna tinha várias sinagogas de Satanás, mas os crentes fiéis de Esmirna não eram todo mundo. Então não se deixe ser influenciado. Esses dias eu não sei se era com Rebeca, com alguém aqui da igreja que eu conversava. Irmãos, quando tiver alguém aqui em cima pregando em o nome de Jesus, abra a Bíblia e veja se é verdade. Foi comigo mesmo. Seja igual os crentes bereanos. A Bíblia fala dos crentes de Bereia. Estavam lá pregando, não estavam lá, não, está aqui mesmo. Porque, irmãos, tem muita gente, eu louvo a Deus, que pelo menos até onde eu tenho convivido, aqui não. Da minha casa espiritual eu posso falar. Mas existem muitas pessoas dizendo que Deus disse e Deus não disse nada. E o povo está batendo palma. E a Bíblia disse isso. E nem está na Bíblia, irmão. Só se tiver no Salmo 255, que não existe. E o povo está aplaudindo. Irmão, em o nome de Jesus, meu querido, só existe uma coisa que tem o poder de libertar e de mostrar o caminho, que é a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o quê? É a palavra. Então, às quartas-feiras, irmãos,
É o culto, eu vou ser sincero para você, o pastor que me perdoa, eu amo o culto de celebração, mas o culto que eu mais amo da nossa casa aqui é o quarta-feira. Porque é aqui, irmãos, que nós ganhamos raízes. Um crente sem raiz, qualquer vento leva. Um crente que não tem embasamento bíblico, meu irmão, encostou, caiu. Mas quando você está enraizado na palavra, meu irmão, pode levantar a sinagoga de Satanás, pode levantar Jezabel, pode levantar Balaão, pode levantar o inferno que for, porque você vai ser fiel até a morte, e você está debaixo de uma promessa, que dentro da fidelidade há uma coroa de vencedor à sua espera, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.